Martelo batido, prazo definido com Bruno Henrique e o pré-jogo de Flamengo e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Vem comigo, nação rubro-negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite! Você que tá chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, mas não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição é de graça e vai ajudar demais o nosso trabalho. Vai pagar nada, é isso mesmo, é só vir aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. Além de se inscrever, não esquece de acionar o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Compartilha esse vídeo aqui nessa setinha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele é muito importante. Vamos para as informações. Chegou a hora de mais um jogo do Mengão. Flamengo e Juventude se enfrentam daqui a pouco no Maracanã. Terminando de gravar esse vídeo aqui, eu já tô correndo pro Maraca. Claro, a gente vai fazer uma grande cobertura para vocês, trazer todos os detalhes aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo, direto do Maracanã, com o nosso pós-jogo. No nosso canal secundário, você vai acompanhar a coletiva do técnico Felipe Luiz e também a zona mista com os jogadores. Claro que vai falar muito sobre Bruno Henrique. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você ir lá e se inscrever também e acionar o sino da notificação para quando a gente subir o vídeo lá, você já ver, você já assistir. Claro, nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Twitter, tá tudo aqui embaixo, cobertura em cima do lance. Lembrando que o Flamengo joga hoje contra o Juventude e treina amanhã, nada de folga. O Flamengo treina amanhã, quinta-feira, às 15 horas e 30 minutos, já pensando no jogo de sábado contra o Vasco, uma jornada que o Flamengo tem aí nos próximos jogos, né? Enfrenta o Vasco, depois viaja, enfrenta a LDU pela Libertadores. Então o Flamengo joga hoje, treina amanhã na parte da tarde. E esse jogo hoje contra o Juventude é um jogo difícil, tá? Não vão se iludindo, achando que o Juventude e tal é um time modesto, isso, aquilo, outro. Não se iludam. O retrospecto geral, por exemplo, entre Flamengo e Juventude são 31 jogos. 8 empates, 12 vitórias do Flamengo e 11 vitórias do Juventude. O Flamengo marcou 50 gols e o Juventude marcou 38 gols, ou seja, não é um jogo fácil. Além disso, o Juventude é o chamado jogo de 6 pontos, porque o Juventude está na quarta colocação com 6 pontos e o Flamengo está na liderança com 7. Uma vitória hoje, o Flamengo, além de se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se distancia do Juventude também e começa a abrir uma vantagenzinha lá na ponta da tabela. Então, assim, não é um jogo fácil, não vamos subestimar, não vamos achar que não, estamos em casa e tá tudo certo e tal, porque não é. Até porque tem baixa procura de ingresso. A torcida não vai lotar o Maracanã hoje, não por culpa da torcida, mas por tudo que a gente já vem falando aqui durante a semana em relação à venda de ingressos. Apenas 30 mil ingressos foram vendidos até agora para Flamengo e Juventude. Deve aumentar um pouquinho em cima da hora, mas ainda assim vai ser uma procura, acho que não vai passar nem de 40 mil torcedores, tá? Uma baixa procura, uma grande baixa procura. Somente um nível, por exemplo, do setor norte teve ingressos esgotados para esse jogo, tá? Tem ingresso para todos os outros setores. Nenhum setor foi esgotado por completo. A diretoria, de acordo com a Raíssa Simplício do Flamengo, né, entende que a baixa procura de ingressos para o duelo contra o Juventude tem influência do feriado da Páscoa. Além disso, enxergam que a sequência de jogos no Maracanã, que ainda conta com Vasco e Corinthians, também tem influenciado. Mas aí é o que eu falo. Mais um motivo para fazer promoção. Erraram, deram mole, vacilaram, perderam a mão. E a gente vai ter um jogo importante hoje, porque é um jogo importante. Esse jogo contra o Flamengo. O Flamengo não vence no Maracanã tem um bom tempo. Perdemos pro Central Córdoba, empatamos aí com o Internacional, empatamos com o Fluminense na final do Carioca. Olha quanto tempo o Flamengo não vence dentro do Maracanã. Tá vencendo fora, show de bola, excelente, mas tem que vencer dentro do Maracanã também. Então é um jogo importante, diretoria errou a mão no meu ponto de vista. Bom, vamos falar sobre as informações aí desse jogo, né? Quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, tá? Precisa dessa vitória, como eu disse, se manter 100% no Campeonato Brasileiro. O Juventude, né, vem bem dentro de casa, mas fora de casa tá tentando uma reafirmação, tá? E a situação é a seguinte: o técnico Felipe Luiz, né, continua priorizando o brasileiro,
deve entrar com Danilo aí, Danilo de volta. Ele deve ser o cara que vai entrar, tá? Titular no lugar do Léo Pereira ali na zaga. Pode ser que ele mexa em algumas peças. Uma coisa que já acerta, o Bruno Henrique vai começar no banco. Tá relacionado. A gente vai falar já sobre o Bruno Henrique. Vai começar no banco. Ayrton Lucas possa ser que entra no lugar do Alexandro, né? Vamos ver o Varela possa ser que entra no lugar aí do Wesley. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a princípio, o provável time do Flamengo é Rossi, Wesley, Léo Ortiz com Danilo e Alexandro. Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Juninho no lugar do Bruno Henrique na frente. Então, pendurado para esse jogo, alerta ligado, hein? Presta atenção. Ele não deve colocar... Talvez ele bote o Arrascaeta pra jogar um pouco e tira. Dela Cruz ele não deve nem colocar. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai fazer. Daqui a pouco a escalação tá saindo. Pendurados, Pulgar e Dela Cruz. Se tomar cartão, se jogar e tomar cartão, não enfrenta o Vasco. Então vamos lá, atenção ligada, alerta ligada em relação a esses jogadores. O técnico do Juventude, Fábio Matias, ex-técnico do Sub-20 do Mengão, vai se ver forçado a realizar 2 mudanças na formação inicial. O volante Daniel Giraldo está fora da partida, com isso a tendência é que o jovem Davi Góes, formado na base do Juventude, atue no meio campo. Já no ataque, o titular Gabriel Tagliari sofreu uma entorse no tornozelo, em treinamento deve ser substituído por Matheus Babi. O provável time do Juventude é Gustavo no gol, Everton lateral direita, Filipinho na lateral esquerda, dupla de zaga, o Abner, o Adriano Martins, Davi Góes na contenção da zaga. Jadson e o Luiz Mandaca no meio, com Bataglia pelo ataque lado direito, Giovani pelo esquerdo e Matheus Babi centralizado. A arbitragem para esse jogo é o Matheus Delgado Candansan de São Paulo e o árbitro Rafael Trace. Inclusive vão ficar de olho no Candansan, hein? Porque o Candansan é o árbitro, lembra aquele que apitou no passado Flamengo e Grêmio, que o Carlinhos foi expulso com aquela confusão no Kahneman? Era ele o árbitro que acabou expulsando o Carlinhos. Então vamos ficar de olho aí, pelo amor de Deus, já se envolveu em polêmica com o Flamengo, a gente já fica ligado. Bruno Henrique, como a gente falou, relacionado para a partida, indiciado, infelizmente, triste essa notícia, a gente trouxe aqui mais cedo de manhã, mas assim como o Flamengo disse, vai manter a rotina dele até que ele seja aí... A situação do Bruno Henrique é o seguinte, ele vai para o Ministério Público de Brasília. O lance aconteceu lá em Brasília. Então vai para o Ministério Público de Brasília e o Ministério Público de Brasília, inclusive, já tem o prazo definido para denunciar o Bruno Henrique, tá? Nas próximas semanas. Final de abril, início de maio. Então está definido pelo Ministério Público de Brasília para a denúncia acontecer em relação ao Bruno Henrique. Então até isso acontecer, até ser um veredito final, ele segue a rotina normal, atuando aí pelo Flamengo, sendo relacionado e, enfim, e dando tudo certo. Então, com esse prazo definido, esse martelo batido, esse prazo definido da denúncia do Bruno Henrique, o Flamengo já começa, inclusive, a preparar a defesa para o jogador. O Flamengo se mobiliza para defender Bruno Henrique, tanto na esfera criminal quanto na desportiva. O jogador foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão amarelo com o objetivo de favorecer apostadores. O clube ainda não foi oficialmente comunicado pelas autoridades, mas mantém uma postura cautelosa. Já se organiza para atuar juridicamente. Internamente, a situação é tratada como delicada após a divulgação de provas pela Polícia Federal e a avaliação de que existe uma grande possibilidade de suspensão por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Ainda tem isso, ainda tem. A situação do Bruno Henrique realmente não é fácil, mas o Flamengo já se articula aí para defender o jogador. O empresário do jogador, de acordo com o Vene Casagrande, Caraca, esqueci o nome dele, o nome do agente do jogador, Denis Ricardo, tá? Denis Ricardo. Disse ao Vene Casagrande que iria se pronunciar e ia soltar uma nota, tá? Mas a informação, tá, que os representantes do atacante, né, os planos mudaram. De acordo com o agente, a nota não será emitida e está sendo reformulada, né? Ou seja, a qualquer momento os agentes do jogador, a assessoria de imprensa do jogador deve soltar alguma nota. Inclusive até hoje no Instagram do Bruno Henrique, nos stories ele soltou lá uma passagem bíblica falando tal, coisas lá importantes. Enfim, é isso, pra vocês ficarem cientes, certo? Falar sobre o Mundial de Clubes, porque a FIFA definiu a lista dos árbitros e tem 2 árbitros brasileiros
que vão estar no Super Mundial de Clubes no meio do ano. Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Goiás, e Ramon Abate Abel de Santa Catarina são os representantes do Brasil da arbitragem no Super Mundial aí da FIFA no meio do ano. Falando sobre estádio, o Flamengo contratou empresas para examinarem o terreno e estudo deve levar cerca de 6 meses. A estratégia de descontaminação do solo com investimento ambiental e atualização de avaliação de risco é considerada a etapa mais complexa para a construção do estádio do Flamengo. O Flamengo contratou a AECOM, que ficará responsável pela análise de contaminação do solo, etapa considerada mais complexa. A empresa fará investigação ambiental, atualização de avaliação de risco e definição de estratégia de descontaminação, além de levantar os recursos, os custos e prazos necessários para a execução. A Soloteste atuará no levantamento de dados geotécnicos que melhor subsidiarão os cálculos estruturais e definirão a tipologia e refinamento dos custos de fundações do estádio. E a JDS fará as análises topográficas para refinar as características planialtimétricas. É isso. Flamengo, depois disso, né, as coisas vão caminhar melhor. Isso aí é importante, tem que fazer isso para o Flamengo poder construir aí o seu estádio, mas está caminhando. O Flamengo soltou uma nota hoje falando sobre isso, está caminhando, graças a Deus. Ó, Flamengo venceu o Cruzeiro agora há pouco, 1-0 fora de casa no Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, primeira vitória do Mengão, gol do Wallace Ian, que desceu para ajudar e foi importante demais. Estreia do Nuno Campos, hoje na beira do campo. E com essa vitória o Flamengo chega à terceira posição no Campeonato Brasileiro Sub-20, mas alguns jogos vão acontecer, o Flamengo pode cair até para sexta, mas o Flamengo estava lá na 18ª posição e veio subindo, graças a Deus, vitória importantíssima do Flamengo fora de casa aí no Campeonato Brasileiro, certo? Agora vamos vencer o Juventude, vambora, vamos com tudo. Correndo agora pro Maracanã, vamos trazer para vocês toda a cobertura desse jogo. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, mais um dia, mais um vídeo. Pedir para você, chegou até aqui mas não se inscreveu no nosso canal, obrigado por ter ficado até o final, mas é importante a sua inscrição, irmão. Vem aqui embaixo, se inscreve aí e aciona o sininho da notificação, porque assim que o jogo terminar, a gente entra ao vivo direto do Maracanã para fazer o nosso pós-jogo e, se Deus quiser, falar de uma vitória para dar uma aliviada no ambiente, certo? Compartilha esse vídeo também aqui nas suas redes sociais, seus grupos de WhatsApp, aqui nessa setinha, e deixa o seu like, porque é importante. Vai lá no nosso canal secundário, canal Mídia Rubro-Negra, porque hoje você vai ter também a coletiva do Felipe Luiz, a zona mista com os jogadores do Mengão. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, canal Mídia Rubro-Negra, o canal secundário aqui do canal Tudo pelo Flamengo. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, nos seus grupos de Flamengo no Facebook. Você também vai ajudar demais o nosso trabalho por aqui, certo? É isso, correndo agora pro Maraca, vamos com tudo, mais tarde a gente volta, tem muita cobertura. Se você estiver pelo nosso canal no YouTube, eu vou deixar essas janelinhas aqui, ó, com muito conteúdo, é só você clicar numa delas. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras.